nos achamos tão fortes, mas não conseguimos carregar vida de santidade. Então não há força. Na verdade, essa força que a gente diz ter, eu sou forte, eu não sei o que, é na verdade um distanciamento de Deus, mas é a força da carne. Porque talvez está coberto por um véu. Mas é só leitura da Bíblia, oração e jejum? Não, não é só isso. Mas esse é o básico para cada cristão que quiser andar em santidade. Porque existem outras coisas importantes também. Existe uma coisa chamada meditação. A Bíblia diz, bem-aventurados os que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Existe uma coisa chamada meditação. O que é meditação? Como é fácil de entender meditação? Acabei de ler o texto aqui. Aí eu leio aqui, olha, a nossa leve e momentânea tribulação produz dentro de nós um peso de glória. Aí eu fico meditando, recitando esse versículo na minha mente, e eu passo o dia me alegrando com esse versículo. Claro que não é só esse, mas é uma forma de eu explicar para você que o que é a meditação. É passar o dia com o texto que você leu. Você está trabalhando, está passando o dia com o texto que leu, está dirigindo, está andando, está resolvendo as coisas, aquele texto faz parte da sua memória. Isso é meditar na lei do Senhor. Medita no que leu. Mas é só isso? Claro que não. Nós temos também uma coisa chamada confissão. Quem confessa alcança misericórdia. Uma vida de integridade, de inteireza com Jesus, faz a gente ter uma periodicidade de confissão. Qualquer coisa que acontece de errado, imediatamente a gente pede perdão. Não tem aquelas pessoas que quando cometem um erro, já chega e já fala, olha, eu errei, eu fiz isso, aquilo, outro, tal. Mas não tem aquelas pessoas que erram, mas não fala nada. Só fala quando alguém descobre e pega no pé. Aí ele fala. O primeiro que eu contei é uma pessoa que vive integridade com confissão, com o coração aberto para arrependimento. O segundo, que só espera ser erguido, são pessoas que não têm influência de arrependimento porque não está em comunhão contínua com Jesus. Porque se tiver em comunhão, vai confessar pecado antes que lhe vira uma podridão dentro da alma. Quem está me entendendo, diga misericórdia da minha vida. Outra coisa que é importante, em rápidas palavras, louvor. Louvor não é só música, ou não é exatamente música, mas pode ser música, de preferência é música, tem sido música. É fácil louvar a Deus, porque você tem músicas para fazer isso. Mas se não tiver música, pega os textos, de todo o coração eu te louvo. Vai no Salmo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. São textos bíblicos, louvor. Mas se você sabe música, entra na música e vai louvar. Não sabe música? Vai nos salmos e louve a Deus com os salmos. E mesmo que não tem ritmo, não tem nenhum problema, porque não é todo mundo que tem ritmo, não é todo mundo que sabe cantar com ritmo. Mas você pode louvar. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Então, voltando aqui à nossa leitura, e é um pouco dessa glória de Deus. E é uma ação da fé, uma atitude de fé, uma vida pela fé. E começa o texto dizendo assim, no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 4, e eu quero ler aqui a partir do versículo 16, para dar continuidade nessa palavra. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior, o nosso corpo exterior, se desgasta, o nosso ser interior se renova de dia em dia. Então existe um desgaste, mas existe uma possibilidade de renovo. Porque o corpo se desgasta e não tem como renovar esse corpo. Esse corpo vai acabar. Por mais que você está novo, algumas pessoas estão bem novos e pode se gabar assim, bom, eu ainda estou na flor da idade, mas você já está morrendo de velho. Mas você vai morrer também de velho, se Deus quiser, né?
a não ser que seja arrebatado antes. Mas a idade chega para todo mundo e o corpo se corrompe, é isso que o texto está dizendo. Não há nenhuma outra saída a não ser a corrupção, ou seja, a destruição, o amortecimento desse corpo, e que vai se corrompendo, ou se acabando, até ser sepultado. Mas aqui está dizendo assim: porque a nossa leve, obrigado pela água, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são passageiras ou são temporais, mas as que não se veem são eternas. Existe uma glória que não se vê, mas existe uma glória que se vê. Aí a gente volta lá para a passagem que fala aqui a respeito de Moisés, porque as pessoas estavam olhando para Moisés, olhando para a glória que havia em Moisés. Voltando para recapitular para alguns, quando Moisés subiu no monte e ficou 40 dias, ele voltou de lá com o rosto resplandecente como um sol, mas chegou, viu que a corrupção pecaminosa tinha contaminado o ambiente. Ele voltou novamente e ficou mais 40 dias, ou seja, ele tinha ficado 40 dias sem comer e sem beber. Depois ele sobe de novo, questão de poucas horas, pouco tempo depois, e ficou mais 40 dias. Então Moisés ficou 80 dias de jejum, mas em cima de um corpo que vai acabando. E a Bíblia está dizendo aqui, um corpo corruptível, que morre, que acaba, que apodrece. Mas Moisés, quando volta de mais 40 dias, a Bíblia diz que o rosto dele era como o sol. Ninguém conseguia olhar para Moisés sem fechar os olhos, porque o rosto dele brilhava, parecido com a glória de Deus mesmo. Que a Bíblia diz que Deus, ao aparecer para Moisés, apareceu pelas fendas da rocha, pelas gretas da rocha, e disse para Moisés: eu vou passar e você me verá pelas costas. Uma forma de dizer que você me verá de relâmpago, porque ninguém consegue ver Deus e permanecer vivo, porque a glória é tamanha que consome, que destrói, que mata, digamos que elimina por completo qualquer ser humano que vê a Deus face a face. Então ninguém podia ver Deus. Moisés então olha a Deus de relance, e esse relance foi suficiente para deixar o rosto de Moisés com uma glória tão poderosa que as pessoas não poderiam olhar para Moisés. Foi aí que ele colocou um véu, e esse véu mantinha o rosto dele com o véu, de tal forma que as pessoas poderiam conviver com ele, porque o véu estava lá. E é por isso que o texto que nós lemos aqui, que o rosto de Moisés brilhava, mas as pessoas não podiam olhar para esse rosto, porque estava coberto por uma máscara, digamos assim, por uma coisa que ele colocou, por um véu, e esse véu mantinha ele com aquela glória. O texto que nós lemos diz que esse véu cobria o rosto de Moisés, que a glória estava se desvanecendo. A glória no rosto de Moisés, aquilo que era glorioso, mas estava desvanecendo, ou seja, a glória estava apagando, o brilho estava apagando, o brilho estava desvanecendo, o brilho estava saindo. Mas o rosto de Moisés não brilhou para sempre, brilhou por causa da glória. A distância que ele ficou da glória foi suficiente para o brilho ir apagando pouco a pouco. Aqui o texto, versículo 11: pois se aquilo que se desvanece era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece eternamente. A glória do rosto de Moisés ia desvanecendo. Isso nos dá uma ideia. Já viu aquela pessoa que vai na batalha espiritual,
e ele consagra, jejua, consagra, ora, lê Bíblia, e de repente ele está cheio da unção, de repente recebe o batismo do Espírito Santo e fica cheio da glória de Deus. Mas aí, se ele começa a parar de orar, começa a parar de jejuar, começa a parar de ler Bíblia, começa a parar de buscar o batismo do Espírito Santo, buscar o avivamento, ela vai enfraquecendo, daqui a pouco não tem mais glória nenhuma, daqui a pouco não sente nem prazer na oração, se ele for parando de orar aos poucos. Quantas pessoas oram por obrigação? Ora por obrigação, não, eu tenho que orar, então eu vou lá, vou gastar meus 10 minutos, vou gastar minha meia hora, vou gastar minha 1 hora, ou vou gastar meus 5 minutos, agora tem 1 minuto de oração meio-dia, não, eu vou fazer essa oração porque está no programa, mas o prazer de estar falando com Jesus o tempo todo não tem mais, porque a glória acabou. A glória que havia no rosto de Moisés acabou. O véu ele deixava no rosto, mas a glória não vinha mais, porque a distância que se tem do glorioso, ele vai acabando a glória. Se você para de jejuar, para de orar, se você diminui essa atividade com Jesus, a tendência é perder a glória. Quantas pessoas desviam? Quantas pessoas não estão mais na presença de Deus? Porque perderam a glória. Quantas pessoas ainda vão desviar? Estão perdendo a glória por falta de presença. Moisés ficou 80 dias na presença, ainda viu a glória que passou, aquele facho de luz que jogou no rosto dele, foi suficiente para aquela glória descer tão poderosamente encampado nele, que a multidão, digamos que tivesse 3 milhões de pessoas, na época que desceu de Jerusalém, era quase 1 milhão de soldados, digamos que sejam 800 mil soldados. Para 800 mil soldados teria, naquele tempo tinha mais mulher que homem, porque eles matavam muitos homens, não deixavam nem as parteiras gerar os homens, porque eles tinham medo de que Israel se tornasse tão poderoso e virasse numa guerra contra os egípcios, então eles mataram muitos homens, mas as mulheres deixaram viver. Então suponhamos que tivesse 800 homens, teria que ter mais ou menos 3 milhões, ou vamos colocar 1,5 milhão de mulheres, o dobro, 1,6 milhão de mulheres. E quantas crianças? Então, no mínimo 3 milhões de pessoas havia naquele grupo. E Moisés desce com aquela glória toda, aquela multidão inteira vendo a glória, e todo mundo testificava da glória que estava na vida de Moisés, que essa mesma glória foi acabando por falta da presença. Moisés não subiu mais no monte, mas Moisés orava, Moisés falava com Deus face a face. Mesmo assim, a Bíblia diz que a glória foi desvanecendo. Imagina quem não ora, imagina quem não lê Bíblia, imagina quem não consagra, quem não jejua. Vai ter presença? Vai desfrutar da presença? Essa glória vai desmanchando tudo, não vai permanecer. Mas existe uma glória que a Bíblia promete para que permaneça em nós continuamente, que é a glória eterna, que é a presença do Espírito Santo. Não é o mesmo que usar o véu de Moisés, mas é o mesmo que ter a presença de Jesus continuamente na nossa vida, no nosso coração. E com isso eu quero dizer para você que estes versículos são extraordinários para as nossas vidas, como está escrito aqui. Por isso não desmaiemos, pois ainda que em nós, o ser humano, a pessoa, o corpo, vai se destruindo, o interior, se tiver na busca do Espírito Santo, ela vai se renovando dia após dia. Pois, diz o texto que eu quero deixar com você muito claramente, versículo 17: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz dentro de nós uma vez mais abundante e eterna glória dentro de nós. É uma glória interna, mas toda a glória interna, ela precisa aparecer no rosto. Não tem alguma pessoa que você olha assim, você diz assim: esse é crente. O rosto confessa quem é crente, confessa. Eu não estou falando nem daquela postura de roupa comprida, do corte do cabelo, nada disso. Eu estou falando do brilho que aparece no rosto.
Eu já tive época que o brilho era tão grande que qualquer pessoa que me via na rua parava e ficava olhando. Aí se eu desse uma atenção, ele perguntava assim: você é crente? Na época que tinha 280 funcionários na empresa que eu trabalhava, só tinha 2 crentes. Eu e Algemiro. Quando eu me converti, Algemiro já era crente. Eu não sabia que ele era crente, mas aí eu descobri que ele era crente. E mais ninguém naquela empresa. Então era muito fácil das pessoas olhar e dizer assim: você é crente? Pessoas de outros setores que não tinha nada a ver com a gente, mas as pessoas conheciam pelo brilho do rosto. O nosso rosto brilha porque essa é a glória. É a glória que precisa brilhar em nós, é a glória que está lá dentro de nós, precisa aparecer. Mas ela não vai aparecer de qualquer jeito. Para ela aparecer, precisa de comunhão, precisa de presença, precisa de estar junto, precisa de estar naquele monte. Moisés subiu lá no monte, lá no alto, e ficou com Deus durante 80 dias. Mas nós não precisamos subir naquele monte, porque está muito distante. Mas nós temos um lugar chamado nosso quarto de oração. Nós temos um monte, e está aqui um monte de versículo para a gente ler. Um monte de capítulos e versículos para a gente ler. A gente tem um monte. A gente tem um monte de dias. Obrigado. Um monte de dias que a gente pode se estabelecer como o dia de consagração. Eu sei que a gente tem um monte de refeições, né? 3 refeições por dia, 4. Ainda apareceu algum tempo atrás, alguns anos atrás, uns nutricionistas dizendo que tinha que comer 6 vezes por dia. Hoje, numa conversa com um pastor, ele disse que a situação dele já era ruim. E ainda encontrou uns nutricionistas e uns médicos que mandaram ele comer 6 vezes por dia e acabou de acabar com a vida dele. Quase 200 quilos. É de verdade, grande mesmo. E agora ele está numa batalha muito grande. Porque precisa reorganizar a vida. Mas eu quero dizer para você que a gente tem um monte de coisa que a gente pode chamar de monte para a gente ter. Você tem um monte disso, um monte daquilo outro, mas nós temos uma oportunidade de um monte de atitudes para consagrar na presença de Deus, para não perder a presença. Ei, não perca a presença de Deus. Não perca essa presença, e é muito fácil se largar a vida de oração, se largar a vida de leitura da palavra de Deus. Se largar a vida de jejum, vai ter problema de comunhão, não vai ter presença. E aquela presença que parecia ser glorioso quando aceitou Jesus, quando estava no avivamento, ela vai acabar. Vai acabar se não tiver vida de oração, de leitura da Bíblia e vida de jejum. Se não tiver, a vida de comunhão acaba. A presença começa a desaparecer e a pessoa não sente mais a presença de Deus. Você sente a presença de Deus na sua vida? Você sente Jesus quando vai orar, sabe que Ele está perto? Porque muitas pessoas quando vão orar, não sente. Até imagina, será que Deus ainda está comigo? Será que Deus não me abandonou? Falta presença, falta comunhão. Quanto mais presença, mais nós sentimos o nosso pecado. E quanto mais sentimos o nosso pecado, mais nós pedimos perdão. E quanto mais nós pedimos perdão, mais perto de Jesus nós ficamos. E quanto mais perto de Jesus, nós queremos ler Bíblia. Quanto mais perto de Jesus, nós queremos orar. Quanto mais perto de Jesus, nós queremos consagrar, queremos jejuar para sentir ainda mais a presença de Deus. Como é que nós levamos a nossa vida? Será que queremos levar com a presença ou com a ausência? Eu vou aqui no terceiro ponto, para partir para fechamento. Qual é a nossa força? Ou onde está a nossa força? No livro de 2 Coríntios, aqui mesmo no capítulo anterior, que é no capítulo 3, o versículo 17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, ou seja, Deus é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, libertação, livre. Tem gente que não tem libertação, não tem liberdade para adorar, não é livre para adorar, até quer adorar, mas não flui, até quer ler a Bíblia, fala, mas eu quero ler a Bíblia, começa a ler e não flui.
Até eu quero jejuar, mas começa a jejuar e daqui a pouco entrega aquele jejum e não abre outro porque não flui. Falta a presença. Falta a presença, ou seja, falta o Espírito, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito, e onde há o Espírito de Deus, ali dentro, aí há liberdade para ler, para orar, para sentir, para celebrar, para adorar a Deus. O culto não é cansativo, a adoração não é cansativo, ler Bíblia não é cansativo, jejuar não é cansativo, quando a gente desfruta da presença. E a pergunta é, o quanto desfrutamos dessa presença? O quanto você desfruta dessa presença? Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas, todos nós, com o rosto sem véu, ou com o rosto descoberto, contemplando como em um espelho a glória de Deus. Gente do céu, que coisa mais extraordinária é quando você olha no espelho e você olha e dizer, ali um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo. Você olha e vê Deus em você no espelho. Está aqui, é uma glória, como se olhasse no espelho. É olhar e ver a glória de Deus. Eu sei que eu carrego essa glória de Deus, eu carrego no meu corpo. Porque o corpo está envelhecendo e morrendo aos poucos, mas a alma está viva para encontrar com Jesus e vivendo melhor a cada dia. Mas todos nós, com o rosto sem véu, ou com o rosto descoberto, contemplando como em espelho a glória do Senhor. Aí sim, o texto está dizendo, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito Santo. Somos transformados de glória em glória. Aí você olha e está vendo, eu estou vendo o resultado do meu jejum, da minha oração, e eu estou percebendo, sentindo a presença de Deus. Cada dia eu sei que Deus está comigo, por isso fica fácil pregar o Evangelho, por isso fica fácil falar de Jesus com as pessoas, por isso fica fácil amar as pessoas de todo o coração, por isso é fácil entender os que sofrem, porque a presença de Deus eu carrego comigo. Mas a gente não vai conseguir carregar se não tiver consagração a Deus, jejum, oração, leitura da Bíblia. Mas é só isso, pastor? Não, não é só isso não. Esse é apenas uma das coisas. Mas muitas vezes nós achamos que somos fortes, achamos que somos bons, que somos inteligentes. Isso acontece. Somos tão fortes que não conseguimos carregar um pequeno fardo chamado vida de santidade. Nos achamos tão fortes, mas não conseguimos carregar vida de santidade. Então não há força. Na verdade, essa força que a gente diz ter, eu sou forte, eu não sei o que, é na verdade um distanciamento de Deus, mas é a força da carne. Porque talvez está coberto por um véu. Mas é só leitura da Bíblia, oração e jejum? Não, não é só isso. Mas esse é o básico para cada cristão que quiser andar em santidade. Porque existem outras coisas importantes também. Existe uma coisa chamada meditação. A Bíblia diz, bem-aventurados os que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Existe uma coisa chamada meditação. O que é meditação? Como é fácil de entender meditação? Acabei de ler o texto aqui. Aí eu leio aqui, olha, a nossa leve e momentânea tribulação produz dentro de nós um peso de glória. Aí eu fico meditando, recitando esse versículo na minha mente, e eu passo o dia me alegrando com esse versículo. Claro que não é só esse, mas é uma forma de eu explicar para você que o que é a meditação. É passar o dia com o texto que você leu. Você está trabalhando, está passando o dia com o texto que leu, está dirigindo, está andando, está resolvendo as coisas, aquele texto faz parte da sua memória. Isso é meditar na lei do Senhor. Medita no que leu. Mas é só isso? Claro que não. Nós temos também uma coisa chamada confissão.
Quem confessa alcança misericórdia. Uma vida de integridade, de inteireza com Jesus, faz a gente ter uma periodicidade de confissão. Qualquer coisa que acontece de errado, imediatamente a gente pede perdão. Não tem aquelas pessoas que quando cometem um erro, já chega e já fala, eu errei, eu fiz isso, aquilo, outro, tal. Mas não tem aquelas pessoas que erram, mas não fala nada. Só fala quando alguém descobre e pega no pé. Aí ele fala. O primeiro que eu contei é uma pessoa que vive integridade com confissão, com o coração aberto para arrependimento. O segundo, que só espera ser erguido, são pessoas que não têm influência de arrependimento porque não está em comunhão contínua com Jesus. Porque se tiver em comunhão, vai confessar pecado antes que lhe vira uma podridão dentro da alma. Quem está me entendendo aí, diga misericórdia da minha vida. Outra coisa que é importante, em rápidas palavras, louvor. Louvor não é só música, ou não é exatamente música, mas pode ser música, de preferência é música, tem sido música. É fácil louvar a Deus, porque você tem músicas para fazer isso. Mas se não tiver música, pega os textos, de todo o coração eu te louvo. Vai no Salmo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. São textos bíblicos, louvor. Mas se você sabe música, entra na música e vai louvar. Não sabe música? Vai nos salmos e louve a Deus com os salmos. E mesmo que não tem ritmo, não tem nenhum problema, porque não é todo mundo que tem ritmo, não é todo mundo que sabe cantar com ritmo. Mas você pode louvar. Outra coisa que é extremamente importante é a adoração. E muitas pessoas pensam, porque nós estamos fazendo aqui, encerrando os cultos com adoração, muitas pessoas pensam que adoração é música. Pode cantar, não tem nenhum problema, e deve cantar, mas não é música. Adoração, lembrando da mensagem do pastor Rafik agora, adoração é o que Abraão fez com Isaac no monte. Levou o filho para sacrificar no monte. Ele subiu para adorar. O que era adoração? Era ofertar o filho para Deus. E voltar de lá sem filho. Ele subiu para adorar. E a adoração era uma entrega. Eu vou perder meu filho? Não, eu vou entregar para Deus. Isso era adoração. A gente pode adorar a Deus com entrega. Mas é difícil entregar. Não é fácil a gente pegar e entregar. Tudo que eu tenho é milão, vou entregar os milão. Isso é adoração. Tudo que eu tenho é minha casa. Aqui a gente não tem esse negócio de pedir coisas assim, né? Mas tem gente que entrega, porque é o seu Isaac. Mas a gente não tem esse costume de entregar, porque é muito, a gente pensa que é muito prejuízo. Todavia, Abraão foi entregar o seu Isaac. Claro que chegou lá, Deus falou, não precisa. Já separei uma oferta para mim. Não é igual o Isaac, mas já tem uma oferta. Está ali. Foi lá ver, estava lá o carneiro enleiado. Carneiro não, é cordeiro enleiado no cipó. Só foi pegar, estava lá a oferta. Quando a gente tem um coração aberto, pronto, como aquele coração de Abraão, Deus prepara tudo lá na frente. Não vai precisar, meu filho, eu já tenho algo preparado. Eu só queria ver se você me ama mesmo. Foi o que Deus disse para Abraão. Só queria saber se você me ama. Então permiti que você viesse até aqui porque eu queria saber se você me ama de verdade. Outra coisa, celebração. O que é celebrar? Celebrar é comemorar. Celebrar é comemorar. E a gente precisa comemorar. Por exemplo, uma celebração boa. Está aqui falando, Jesus me ama, e alguém diz glória a Deus. Isso é celebração. Aleluia, isso é celebração. Graças a Deus, é celebração. Não é só isso, eu só estou dando aqui um espólio da coisa grande que é a celebração. Celebração, você, por exemplo, ficou curado. Vem aqui, meus irmãos, eu quero agradecer pela oração. E eu estou curado, estou curada. Isso é celebração. Eu vou dar testemunho, isso é celebração. Celebração é todo o processo que faz você engrandecer a Deus por algo que passou na sua vida. Quem me entendeu, diga misericórdia.
A partir de hoje, celebre. Agora tem gente que recebe bênção e não conta para ninguém. Eu tenho vergonha de falar que eu fui curado. Culto. Culto é importante demais. Tem gente que pensa que culto é só 1h30 que passa aqui na quinta-feira. Não é. O seu culto que você faz na sua devocional é um culto. É um culto que você lê, que você ora, que você chora, que você consagra e coloca diante de Deus. Isso é um culto a Deus. Todo crente tem que cultuar todos os dias, além de fazer uma celebração de culto com os amados irmãos. Mas o crente tem que ser um crente que cultua a Deus todos os dias. E partindo para as últimas duas coisas, que não ia falar tudo isso, mas acabei falando. Submissão. Crente que não tem espírito de submissão, não tem honra a Deus. Porque é impossível alguém dizer que ama a Deus e não amar o seu irmão. E quando amamos, nós nos submetemos. A Bíblia diz isso: sujeitai-vos uns aos outros. Isso é culto. Isso é santidade. Não, mas eu não aceito falar comigo desse jeito. Fulano falou comigo e eu já vou com as duas fervendo para cima dele. Insubmisso, porque a Bíblia diz que nós devemos sujeitar uns aos outros. Mas só os mais novos que sujeitam aos mais velhos. Conversa fiada, a Bíblia diz uns aos outros. Não coloca idade e não coloca sexo masculino ou feminino. Sujeitai-vos uns aos outros. É honra que a gente dá para outra pessoa, sendo mais novo ou mais velho. Quem está me entendendo, diga misericórdia. E por último, terminando aqui, crente que quer entrar no céu tem que trabalhar. Tem gente que não trabalha para Deus. Trabalhar para Deus. Serviço para Deus. Essas coisas que eu falei, tudo aqui são serviço. Mas tem uma coisa que eu não falei aqui, que é o maior serviço. É o serviço de pegar alguém que ainda não conhece Jesus e torná-lo morador do céu. Pegar alguém que nunca ouviu falar de Jesus e torná-lo morador do céu. Esse é o grande serviço de todo crente. Mas infelizmente nem todos os crentes entendem que isso é o grande serviço. Que é pregar o evangelho para as pessoas se converter para ir morar no céu. E a Bíblia diz assim: de graça você recebeu, de graça você precisa dar. De graça recebeste, de graça dai. Então o papel mais importante do crente é fazer outro crente. E se a gente não entende isso, o serviço ficou para trás. Quer dizer, estamos andando manquitola, porque não tem o grande serviço, que é ganhar alma para Jesus. Então quero convidar você a ganhar pessoas para Jesus. Se você não tem habilidade de ganhar pessoas para Jesus, como eu não tenho, então eu tenho que orar bastante, até Deus me dar sabedoria, de saber o que falar para alguém, para ele se converter. Mas Deus dá sabedoria aos que pedem. E a Bíblia diz assim: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá liberalmente. E não lança em rosto. Simplesmente dá sabedoria e não fica cobrando depois. Eu te dei sabedoria, Deus não cobra, não lança em rosto. Deus simplesmente dá e diz: aproveita, meu filho, você já sabe. Amém?